Boa tarde. Boa tarde. Hoje é dia 12 de maio de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada. Deixa eu apertar a pausa um pouquinho aqui. E estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje aqui são eles: o Vitor, a Sofia, o Richard, o Guilherme, a Mariana, a Lauane, o João Gabriel Venâncio, a Yasmin, o João Gabriel Machado e o João Pedro. Os demais alunos, por um motivo ou outro, devem estar faltando hoje. Porém, toda a aula nossa é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades e o aprendizado em dia, para não ficar para trás em relação à turma. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. Hoje daremos continuidade à situação aprendizagem 2. É a segunda aula nossa da situação aprendizagem 2. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Então, vamos lá na apostila, página 39, fala um pouquinho sobre a situação aprendizagem 2. Fala assim: reconhecer e utilizar o procedimento para obter uma fração geratriz que dá origem às dízimas periódicas, simples e compostas. É a abordagem feita na situação aprendizagem 2. A habilidade que nós vamos estudar, que estamos estudando, é a EF08MA05. Reconhecer e utilizar procedimentos para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. Objetos de conhecimento: dízimas periódicas, fração geratriz. Página 45. Atividade 2, dízimas periódicas simples e compostas. 2.1. Considere as frações a seguir. Com o uso de uma calculadora, escreva os números na forma decimal, anotando todos os números que você consegue ler no visor da sua calculadora. E aí tem aqui as perguntas, e nós temos que usar a calculadora. Então, eu não entendi isso daí. Calculadora. Você vai pegar a calculadora. Não é a calculadora científica, pode ser simples. Você podia pegar o seu celular mesmo. E vir aqui e fazia 1/3. 1/3. Toda fração é uma divisão. Quem divide por quem? O de cima. Isso. O de cima dividido por o de baixo. No caso aqui, 1 dividido por 3. Igual. E aí era para você anotar tudo que você conseguia ver no visor do seu celular. O que deu aqui? 0, quantos 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ô, mas não é melhor fazer aquilo lá? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 3. Então ali dá 0,33333. Eu copiei igualzinho, tá no meu visor. Para no último 3 ali, não para? Então eu copiei igualzinho, tá no visor do meu celular. Agora olha a B. Como que faria B? 22 dividido por 15. 1,466666666667. Você viu como que ele termina no fim? É. Termina com 7. É só para não dizer que é 2/3. 2 dividido por 3. 0, vou falar 6 mais fácil, né? Não fica tão bom, mas não fica tão ruim, menos ruim que nem o outro, mas vamos lá. 0,666666666666667. Era fácil essa, hein? Era só fazer na calculadora. 53 dividido por 11. 53 dividido por 11. 4,818, aqui 18.
81, 4, só se você for falar 4,8, 18, 18, 18. 4, 18. Não, 4,81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, 81, É quanto 81. isso aí? Nada, a outra lá, Todas? Na B, senhor. Todas, ó, vamos ver quantas casinhas tem depois da vírgula. 11, 12, 13. Opa! 12, 6. Vamos ver quantas casinhas tem depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Não. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aqui tem 16 também? É 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora 13, 6. Acho que me perdi. Ah, tá bom. Só É. colocar um número ali. Olha lá. É 15, senhor? É 15? 322 dividido por 45. 7,15555555555 Aí a última agora. 14 dividido por 9. 1,5555555. Eu não sei quantos 5, já perdi a conta. O último é 6. Tem uma pergunta sobre isso ou não? Tem. Faça uma análise dos resultados obtidos por você. Desculpe. Faça uma análise dos resultados que você obteve e depois socialize com um colega suas conclusões. Vou apertar pausa para vocês registrarem ali e a gente já volta a gravar as conclusões. Faça uma análise dos resultados que você obteve e depois socialize com os seus colegas. Vamos socializar então. O que vocês perceberam na primeira fração lá? 0,333333. Que é só que tipo, começa com 0, depois da vírgula tem 3 e termina com 3. Já nas outras não, senhor. Mas aqui, ela termina aqui? Hã? Ela termina aqui mesmo? Aqui é outro. Na calculadora ela termina, mas se eu fosse fazer na mão. Isso, ela é uma dízima periódica. Se a calculadora fosse um pouco inteligente, esses 3 últimos ela tiraria, ela ia colocar os 3 pontinhos no lugar desses 3. Porque é o que acontece, quando é uma dízima periódica, você vai procurar quem é o período. O período é aquele que se repete infinitamente. Nesse caso aqui, é 0,33, eu poderia já pôr os 3 pontinhos avisando que ela vai se repetir infinitamente. Outra maneira de representar isso daqui, ó. Olha bem aqui, para depois vai fazer um concurso lá no fundo. Eu ia colocar 3 pontinhos no calculador, só que os caras, o que os caras falaram? Eles não colocaram o que apareceu lá. É, que ele falava que era para pôr igualzinho da calculadora, né? Os 3 pontinhos minha calculadora é mais inteligente. É, já é chique, né? Aí, se você vê alguma vez num concurso aqui, não vai falar que você nunca viu, que eu vou explicar agora. 0 é a parte inteira, nenhuma inteira. Quem é o período que se repete infinitamente? O 3. O 3 só, né? Então você coloca o 3 e um tracinho em cima. Isso quer dizer uma dízima periódica também. Tá? Então, tanto essa quanto essa é maneiras de representar. Oi? Devia aparecer assim no calculador. Deveria, também acho. Olha agora aqui. Essa daqui. Como que eu representaria em dízima? 1, seria 4, 6 e 7 e 3 pontinhos. não é 6 e 7 não. Eu colocaria quantos 6 você queria colocar e colocar 3 pontinhos. Mas por que esse Jan eu dou 7 aqui então? Porque a calculadora ela não é tão burra assim também. Ela fez o quê? Ela fez um arredondamento. Como ela ia parar aqui, quem era o próximo número? 6. Se aqui for 0, 1, 2, 3 ou 4, ele simplesmente para. Como ele é acima do 5, de 5 para cima, ele aumenta 1 da casinha anterior. Entendi. Então ali ele arredondou. Já no 4, Ó, aqui ele arredondou também. Aqui ele não arredondou por quê? Porque o próximo era 1. Era 1 o próximo número. Daí se ele for 0, 1, 2, 3 ou 4, não faz nada. Se ele for 5, 6, 7, 8 ou 9, ele aumenta 1. Por exemplo, se na calculadora fosse usar até aqui, ele ia arredondar. Ele ia matar o 8 e ia pôr o número 2 aqui. Tá? Então,
Como que eu represento em dízima periódica? 1,466. Eu coloco os 3 6 para mostrar que quem vai se repetir é o 6. Mas o jeito mais bonito de tudo é você fazer Tinha que colocar 1, 3 vírgula. né, senhor? Não, poderia ser 2, 3, 4, quanto? Ah, é. Nossa, você tá encanado com esse número aí. Então, olha o jeito melhor aqui, João. Olha o jeito melhor aqui, João. 1,46. Qual é que repete infinitamente? 3 pontinhos lá, senhor. Não, não. 6. Só o 6. Então, coloca um tracinho só em cima do 6. Certo? Mais bonito, né? E aqui, como que eu... Olha isso aqui que tem um monte de 6 que você ficou encanado com ele. Você pode pôr 0,26, não vamos pôr 3 mais, né? 666 é o número da besta, né? Que eles falam. Então, 3 pontinhos. Ou, do jeito mais chique, 0,6 com um tracinho em cima. E esse daqui, quero saber, quem vai saber me dizer? É, 81 e o tracinho em cima. 4,81. E o tracinho em cima. Aqui eu poderia pôr, você já está indo no chique direto, né? 81 para mostrar que repete infinitamente quem? O 8 e o 1. E aí o João Pedro já percebeu que esse período não é de uma casinha só, é de 2. Então o correto é 4,81. O tracinho em cima de quem? Do 8. Só do 8. 2. Dos 2, do 8 e do 1. Mostra que esse 81 vai repetir infinitamente. Esse daqui, como que ficaria? Qual? 7,155 É 7,15 e o tracinho também em cima. em cima de quem daí? Do 5. Do 5 só, né? É. Não vai em cima do 1? 1 e o 5, senhor. Repete 1 e 5 infinitamente ou só o Não, 5? É só do 5. É só o 5 então. É mesmo. E o último? O último é 1,5 Do jeito chique, como que fica? e o tracinho em cima. Em cima de quem? Do 5. Muito bom. Certo? Isso aqui é as dízimas periódicas. Por isso que ela se chama dízima periódica, porque tem um período que se repete infinitamente. Certo? Aí, ó, vem ali. Para representar um número racional, podemos utilizar a forma fracionária e a forma decimal. A representação de um número racional pode apresentar um número finito. O que quer dizer finito? Que tem fim. Que tem fim. Muito bom. De algarismos não nulos. Não nulos quer dizer que não zeros, tá bom? Sendo chamado de decimal exato. Por isso que ele fala assim, representado por algarismos não nulos. Porque, ó, por exemplo, se eu for fazer aqui 5 dividido por 2, ó, olha bem, 2 vezes 0, 4, não, falei errado, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, sobrou 1, tem alguém para baixar? Não, se põe a vírgula, aumenta um 0 em todos os restos. Quem vezes 2 dá 10? 5, 5 vezes 2 dá 10, e sobrou 0, mas todo o resto vem acompanhado de 0. Ah, mas eu sou teimoso, vou continuar dividindo. Na tabuada do 2, quem vezes 2 dá 0? 0. 0 vezes 2 dá 0. 0 que tira 0, 0. Sobrou outro 0. Vai dar uma dízima periódica repetindo o número 0. Mais o 0 à direita depois da vírgula não vale nada, por isso que eu paro. Muita gente vem e pergunta, quem é maior? 0,1 ou 0,10? É a mesma coisa. Ah, só porque eu tirei esse 0 quer dizer que vai ficar menor? Não, é a mesma. 0,1 não é o 0,1, porque se for 0,1 é 0,01. Isso. Aqui eu leio diferente. Isso aqui eu leio 1/10. Tá? Porque é 1 inteiro dividido em 10 partes, eu peguei uma parte só. E aqui eu leio 1/100. Então quando eu falo 0,1 é a mesma coisa que falar 0,10, é a mesma coisa que eu falar 0,100. E aí, se eu quisesse 1/100, é o que a Sofia falou, seria 0,01. 1/1000 seria 0,001. Oi?
Então tudo é a mesma coisa ali. 0,1, 0,10, 0,100, 0,1000, 0,10 mil. Tudo a mesma coisa, então. É, porque o zero depois da vírgula, a zero à direita no fim, não vale nada. Então vamos lá, continuando. Ai, minha garganta. A representação do número racional pode apresentar um número finito de algarismos não nulos. Finito quer dizer que tinha fim. Aquele 2,5 era fim, parava no 5, era finito. O infinito é as dízimas periódicas que a gente viu ali. Sendo chamado de decimal exato. A gente chama de decimal exato. 5 dividido por 2 dá uma resposta exata? Não. Mas dá um decimal exato? Sim. Então o que é um resultado exato? 4 dividido por 2 é um resultado exato. Dá 2. Certo? 5 dividido por 2 dá um número exato, um resultado exato? Não, porque você vai falar que tem resto 1. Mas se eu continuar dividindo o resto, vai dar um decimal exato, que ele termina. Agora, 1 dividido por 3 não dá um decimal exato, porque ele vai dar 0,3333 ao infinito e além. Buzz Lightyear. Ou pode representar o número infinito de algarismos que se repetem periodicamente. Olha de onde surgiu a palavra dízima periódica. Nesse caso temos as dízimas periódicas. Agora, o cão chupando manga vai fazer isso aqui, ó. O número da dízima periódica virar uma fração. Esse que é o mais complicadinho, é o que nós vamos aprender hoje. Olha lá, importante, tem na apostila de você essa parte, não tem? Tem. 4 nonos é igual a 0,44444 infinito e além. Na parte decimal, repete-se o algarismo 4. Logo, o período é igual a 4. Temos uma dízima periódica simples, que podemos escrevê-lo da forma reduzida. 0,4 com tracinho em cima. Podia ensinar antes, né? Exemplos, olha os exemplos. 3,44444. 67,99999. 23,6666. Olha lá outra coisa, outro exemplo ali. 52 avos é igual a 0,5 7. Quanto 7? 7. Infinito 7. Na parte decimal, temos o algarismo 5, que aparece uma vez só, chamado de anteperíodo. E o 7 que se chama de período. Assim podemos escrevê-lo na forma reduzida. 0,5, 7 com tracinho em cima. Nesse caso, é chamado de dízima periódica composta. Vocês perceberam qual é a diferença da composta para a dízima periódica simples? Vou colocar aqui, ó. 0,4444 0,5444. Aqui é o infinito e além, aqui é o infinito e além. Qual é a simples? A simples é a primeira. A de simples. A de cima é a simples, a de baixo é a composta. Qual é a diferença entre uma e outra? É que tipo, tem um número antes da dízima periódica. Isso, tem um número antes do período, que é chamado de anteperíodo. O que quer dizer o anteperíodo? Cuidado, a palavra é meio confusa. Ó. Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Ó. Ó, cadê a palavra aqui, ó? O 5 que é chamado de anteperíodo. Ele vem antes. Anteperíodo. Antes do período. E o que quer dizer anti-cui? Mesma coisa. Não. Por quê? Se eu falar que eu sou anti-corintiano, quer dizer que eu venho antes do corintiano? Não gosta do Corinthians. É, o contrário do corintiano. Anti. Entendeu? Por isso que eles falam, quando tá torcendo contra, os anti. Os anti quer dizer quem torce
Contra, não é quem veio antes do Corinthians. Certo? Professor de português. Também. É que matemática e português, ó, é casado um com o outro. Não pode separar. Se separar não dá certo Não, mas vocês o casamento. pouquinho lá, senhor. Tem língua portuguesa também. Também tem reticências, né? Daí eles não se conformaram, eles fizeram pra cima lá. Não, tem que fazer diferente, né? Não pode. Não pode ser muito. É diferente do Só um minutinho, Pro. Só parar a gravação. Beleza, voltamos agora à parte da matemática. Que nem diz o João, a matemática não quis ficar com reticências, colocou um tracinho em cima para ficar mais bonitinho. O João Pedro, que hoje está no primeiro colegial, ele inventou isso aqui de... Ele fala assim, quando ele ia falar, ele falava: professor, a dízima vai ser 0,57 na sombra. No quê? Ele falava que isso aqui era o número do período tá na sombra. Para ele não esquecer de escrever na sombra. Tá de boa, tá na sombra. Ah, tem um meme, cara, eu não vou achar. Tem um meme lá, que tem assim, um número, por exemplo, 0,5, aí assim um monte de 5, atravessando uma parede que quebrou, e o 5 vai lá para fora da parede. E aqui embaixo assim tá o tracinho na parede. Alguém entendeu esse meme? Alguém foi lá e tirou o tracinho. A hora que tirou o tracinho, aconteceu? Um monte de 5, quebrou a parede. Entendeu? Só para quem conhece esse símbolo que entende que a hora que tirou o tracinho tem que representar com um monte de 5. O tracinho segura, não deixa repetir o 5. A hora que se tira o tracinho, um monte de 5. Vai quebrar a televisão, senhor. Hã? Vai quebrar a televisão. Eu vou ver se eu acho, tem que tomar cuidado. Eu vou ver se eu acho esse meme para trazer para vocês. Nesse caso é chamado de periódica composta. Então, quando ele tem um anteperíodo, ele é uma dízima periódica composta. Quando ele não tem um anteperíodo, ele é uma dízima periódica simples. Quem que não estava, o João? E daí, João? Eu. E daí o quê? Quem? Olha lá, viu? Não, você falou pra perguntar, né? Não, eu perguntar, não é você perguntar. Um pau daquelas lá são uma. Isso! Eu acho que a próxima pergunta é isso já. Como que ela quer? Olha lá. Então, ó, João, presta atenção, João. 2.2. Analisando os resultados encontrados no item 2.1, indique o período classificando-os em dízima periódica, simples ou composta. A letra A aqui, João. É composta. Você fala para me perguntar pro cara e... Mas você falou... Você falou pros caras que não estão prestando atenção. Você tava. Eu o quê? João, essa aqui, quem é o período? O 3. Período é o 3, muito bom. Ela é simples ou ela é composta? Simples. Simples, muito bom. Escolhe um colega, rapidão. É o Richard. Richard, essa daqui, quem é o período dela? 6. 6, muito bom. Ela é simples ou é composta? Oxi, era o 4? Composta, muito bem. Escolhe alguém, Richard. mesmo outra, anteperíodo. Ô, louco, Vitor. Olha lá, foi subindo ali, ó. Simples, período simples, aquele período simples não precisava. Período 3. Dízima simples, periódica simples. Aí essa aqui foi o Richard que acertou. É um período composto, de uma dízima periódica composta de 6. Eu vou arrumar isso aqui, vai ficar muito feio. Apertar pausa aqui. O que, senhor? Continuando então. Isso aqui foi o João que acertou, né? Período era 3, dízima periódica simples. Essa o Richard acertou. Período 6, dízima composta, dízima periódica composta. Quem que você chamou agora? Vitor. A 2/3, que é essa daqui, ó. Ela é o quê? Qual é o período dela? 6, muito bem. Ela é uma dízima simples ou composta? Composta, errou. Era simples, ela não tem anteperíodo. Você falou que o período dela era 6, ela já começou com 6. Então ela é simples. Escolhe alguém. Guilherme. Esse daqui, Guilherme. 4,81818181. Quem é o período? 18? Não. Quem é o período? 8. Não. 81. Repare que repete. Não, então, se ela começasse com 1,8, aí era 18.
Como ela começa com 81, ela é 81. E ela é composta ou é simples? Simples. Aí. Porque ela não tem anteperíodo, não tem ninguém antes do 81. Ó, repare assim, para vocês verem se ela é simples ou composta, você vê aqui. Começou a repetir 81 várias vezes, ela não tem um período antes. Só se tivesse Então ela é simples. um número que não é o Esse caso aqui, ó. É o 6 que está repetido infinitamente. E o 4 não se repete. E ele vem antes do período. Então, ela é composta, porque tem o anteperíodo aqui. Deixa eu ir de novo. Calma aí, é o Guilherme que escolhe agora. Deixa eu ir de novo. É o Guilherme que escolhe agora. Deixa eu ir de novo, né? Escolhe, Guilherme. Escolho Ó, o Pablo. Yasmin. Yasmin, essa daqui, Yasmin. Quem é o período? 5, acertou. E ela é composta ou é simples? Composta, por quê? Porque ela tem o anteperíodo aqui, o número 1. Como ela tem o antes do período se repetir infinitamente, ela é chamada de composta. Não responde isso aí. Olha lá então. 55. Não. Quem é o período? 5. O 5. Ela é simples ou é composta? Simples. Muito bem. Muito bom. Próxima. 2.3. Escreva na forma reduzida os números decimais encontrados, perdão, João, no 2.1. Então subiu aqui. Como que fica ela reduzida? Usando a tática da sombra, já que diz o João Pedro Pereira. Como que fica esse 1/3? 0,3 com tracinho em cima do 3? Será? Acertou. Muito bem. Quem gostaria de responder a B? Eu? Vamos lá, Machado. Como que ficaria a B? Só vai baixar essa blusa aqui. É essa daqui que você vai fazer da forma reduzida. É. Aquilo que está vermelho lá em cima. Como que fica? Logo, João, deixa eu responder. Da forma reduzida. Deixa o João responder. É 4. 1,4. Só isso? Tem mais. 6, 7. Não. Casinha em cima. João. Quer ajuda de algum colega? Quer que eu ajude Não, você? ele vai tentar. Olha a letra A ali, ó. Observe a letra A. Ó. A letra A era 0,33333. Como o 3 se repetia infinitamente, foi posto um 3, foi posto um tracinho em Ah, cima. não é 4, é 6. Não, o 4 tá aqui, ó. O 4 realmente tem aqui, tá certo. Vai ter Depois do 4, o que vem? O 6? O 6. E agora, o que eu faço para falar que eu reduzi ela? Colocou o tracinho em Em cima. cima do 6. Muito bem, João. É isso mesmo. Quem que vai fazer o próximo? Eu. Vai lá, Machado. Machado não, Venâncio. 0,6 0,6 e a casinha em cima. e o tracinho. Escolhe um colega. Casinha, tá assim. Escolhe um colega. Qualquer um que quiser fazer. João Pedro. Como que ficaria a próxima, João Pedro? Você coloca o 53 lá. É esse daqui, ó. A qual? Você coloca o 4. 4. Calma aí. 4,81 4,81. e o tracinho em cima dos 2. Nós já tínhamos feito isso já hoje, né? É. Então, vamos lá. Eu 7 quilos. Sofia. Lá, louco do céu. Subiu a outra lá. Mas nem viu, sorvete. Não. Vamos lá, Sofia. Judeu aqui. Como que ficaria essa daqui, Sofia? Se ele subiu a desse, 7. É que daí vai subir invertido. 1. 5 com tracinho em cima do 5. Só do 5, né? Muito bem. Vamos ver a Gente. F. Deixa eu fazer. Pode falar, João. 1, 1,5 e a casinha em cima. tracinho. Tá assim. Uma casinha. Vamos ver se vai subir a D. Não subiu a D, louco do céu. A D não tem a resposta bonitinha lá? Discípulo de menos lá. Olha lá, a D não subiu. Pause para registro. É o último chorando. Olha lá. A 2.4 agora. Com o auxílio de uma calculadora, escreva 3 frações diferentes. Quando transformadas em decimal, são dízima periódica simples. Quando transformada em decimal, são
dízimas compostas, periódicas compostas, e quando transformadas em decimal, a divisão entre o numerador e o denominador não resultará numa dízima periódica. Então lá, com auxílio de uma calculadora. Vamos abrir a calculadora. Fala uma fração aí, Vitor. Tem jeito valente. 1,40. 1 dividido por 40. Esse aqui foi o quê? Não é É o primeiro caso, segundo caso ou terceiro caso? Não. É o terceiro. Ela não resulta em uma dízima periódica. Então, o Richard fez a mais comum. Opa! Subiu uma resposta, não era para subir. O Richard achou essa aqui, ó. Essa daqui, ele falou para fazer 1/40, ou seja, 1 dividido por 40. E a resposta foi 0,025. E ela é um decimal exato. Um decimal exato. Agora falta achar uma dízima periódica simples e uma dízima periódica composta. Quem que vai falar? 24, 17. Não, 1/3 já tinha, nós não pode copiar. 24. Não. 24 dividido por 20 e... 17. Ah, não, por 17. 24 dividido por 17. Deu uma dízima periódica? Deu. Deu, será que deu? Não sei agora. Olha o que está vendo o período repetir. Não tem período repetindo? Tem sim. Tenho Tem um, 88 lá, senhor. tenho 88. Vamos mudar. Olha, gostei dessa. 24 e 17 avos. Vamos mudar para a científica para ver se dá mais. 24 dividido por 17. Tem período repetindo? Tem sim, tem sim. Ah, não, tem 40. Olha o período enorme que o... 411, né, senhor? Esse é o período. 411, né? É, 41176470588233529. Se eu fosse representar ela, meu Deus do céu, como que eu vou fazer sem Era ruim. memorizar? Ó, 1,411 76470 764 705. Ué, 705 88, 4 parece. 88 4. Não, 9. Não, tem mais ainda. 235. 235 29. Nossa senhora, eu vou falar um negócio pra você, eu vou marcar. Fração em cima. Eu vou marcar essa fração aqui, rapaz. Nunca vi uma fração com período tão grande. E um tração. E um tração em 24 17 avos. E ela é simples ou composta? É composta. cima. Coloca a casinha. Não, é simples. Simples, Ô, João, não tem Já anteperíodo. colocou a casinha em cima lá. Casa. Então essa aqui é a Daí simples. dá uma casinha, um monte. E essa daqui é a... É um trem. É um trem, bitrem. E essa aqui é o que mesmo? Trem. É a decimal exata. Fica com esse cabelinho. Agora, falta achar uma composta. Qual fração que vai ter um anteperíodo? Fala aí. Um sétimo. 1/7. Não. Não, olha o período que se repete aqui, ó. Ela é simples ou composta essa? Simples, não tem anteperíodo. Esse é o período que se repete. Fala o outro aí. Ah, deixa 2, meu Deus. 4 da decimal exata. Fala uma. Fale. 2, 5. 2, 5, decimal exato. Qual? 9. 1 dividido por 9. Dízima periódica simples. É 27 e 58. 27 e 58. 8. Repete. Ó, Olha quanto é. 26, 19. 46, repete em algum lugar? Ah, rapaz, achou uma maior ainda. 26, 19. 26, 19. Repete aqui, ó. Deixa eu falar uma, senhor. Calma aí. 3, 6 que repete. Cadê? Nossa senhora. Repete sim, senhor. Onde? Aí, ó. Aí bem na... É verdade, não tem anteperíodo. Ah, que eu falei lá que deu só um no pé. Como que não achar uma? 19, 18. 19, 18. 19, 18. Opa, fiz 18, 18. 19, 18. 16, 18. Achou!
Achou. 19, 18 da caminhada. Essa aqui é composta? Sim ou não? É. Quem que é o anteperíodo ali? É 16, 0. O zero, muito bom. Então lá, 1,05 na sombra. Qual foi a fração mesmo? 19 18avos. Certo? Agora eu vou subir umas respostas aqui que eu tinha achado já também. Presta atenção. Olha lá. Uma simples aqui, ó. 2 nonos, que dá 0,2. Olha uma composta agora, ó. 2 quinzeavos. Vai dar 0,1333. Ou seja, tem o anteperíodo 1 e o período 3. E uma que dá uma divisão exata, não é uma dízima periódica. 3 quinzeavos, que dá 0,2. Certo? Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês que não tem nada a ver aqui. Quem é maior? É o... O 2 nonos ou o 3 É quinzeavos? É o 3, 15, senhor. 3 quinzeavos dá 0,2. Ah, não. E o 2 nonos dá 0,2 infinitamente. Ah, não. E o do meio, senhor? É, ó, olha para vocês verem. Não, eu tô comparando só esses dois. Ó, aqui se faria o seguinte, vou colocar 5 casos depois da vírgula. Então, 0,2222, 2 e ainda repete infinitamente. Esse aqui eu vou pôr 5 casos depois da vírgula. 0,20000. Quem é maior? O de cima ou o de baixo? Ah, fiquei na dúvida. O de cima, senhor. Se você ficar na dúvida, você apaga a vírgula. Ó, você apaga a vírgula. E aí fica quem é maior? O de cima. 22.222 ou 20 mil? O de cima. É isso aí. Faz hora que você está falando aí, né, João? Desculpe. Então, vou finalizar a gravação aqui. Não, só vou finalizar a gravação avisando qual é a lição de casa pra... Nossa aula é segunda? Não, terça, né? Não sei, É senhor. terça. É segunda? Horário. Terça nós não temos aula? Temos. Ah, temos segunda e terça e sexta, é verdade. Então, para segunda-feira, exercício, atividade, página 46, atividade 3. Nossa, ela é difícil, hein? É. Não, senhor, deixa eu falar. Eu gostaria que vocês, se vocês encontrarem dificuldade, procura no YouTube lá, não precisa ser a minha aula. Procura lá como encontrar as frações usando frações geratrizes. Na minha aula tem lá também, mas não copie o resultado. Veja até onde eu explico. Depois vocês apertam pause e tentem fazer. Tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.